Durante o inverno seco que fazia em Brasília no ano de 1987, o Brasil não vivia um período muito diferente do qual estamos vivenciando agora, exceto talvez pelo clima de protesto em forma de letras musicais da banda Legião Urbana, que fazia sucesso por todo o país, se tornando a trilha sonora de uma geração. Mas na terra onde as leis são legisladas, os crimes sempre se fazem presentes e o assassinato, como uma de suas piores vertentes, se manifesta à luz do dia, despertando o terror mesmo naqueles que já estavam preparados para ele. No domingo, 12 de julho daquele ano, por volta do meio-dia, o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar um incêndio que tinha se iniciado em uma região conhecida como 415 Norte, que era, à época, uma área pouco habitada utilizada por bandidos como um cemitério de carros roubados e onde muito lixo era despejado de forma clandestina. Ao darem início ao combate do incêndio, os bombeiros encontraram o corpo de uma jovem mulher severamente agredida. O sangue cobria o seu rosto, havia uma perfuração em sua cabeça e vários cortes na região do pescoço. 2 dias antes, o professor e assessor do Ministério da Educação, Hamilton Muniz Mendonça, de 48 anos, um pai preocupado com o desaparecimento de sua filha, tinha registrado um boletim de ocorrência na primeira delegacia de polícia da Asa Sul. O nome de sua filha era Thaís Muniz Mendonça, de 19 anos, e ela havia assumido depois de uma aula matutina no campus da Universidade de Brasília. Thaís cursava o 6º semestre do curso de Letras e era filha de pais separados, morando com a mãe, Vera Cecília Mendonça, de 46 anos, uma professora, e também com um casal de irmãos, Davi e Lavínia. No dia 14 de julho, o laudo do Instituto de Criminalística aponta os resultados das impressões digitais da vítima encontrada naquele incêndio pelos bombeiros, e então a confirmação do trágico fim de Thaís vem à tona. Os investigadores de polícia já tinham o principal suspeito em mente. Ele era Marcelo Bauer, 21 anos, gaúcho, aluno do curso de Sociologia da UNB, residente do Bloco C da 315 Sul, onde morava com os pais, o tenente-coronel da Polícia Militar do DF, Rudy Ernesto Bauer, de 46 anos, e a mãe, Miriam Conceição Duarte Bauer, que era diretora de uma escola pública, e também o irmão caçula, André, de 19 anos, que era aluno de Engenharia Elétrica da UNB. Marcelo estudava de manhã e trabalhava à tarde como auxiliar de administração da Procuradoria-Geral de Justiça do Trabalho do DF. Pelo levantamento feito na investigação, ele e Thaís haviam sido namorados durante quase 3 anos, de julho de 84 até fevereiro de 1987, e os depoimentos colhidos entre os familiares e colegas de faculdade e de trabalho de Thaís apontavam para uma trilha de história que continha perseguições e agressões de Marcelo à ex-namorada durante e após o relacionamento conturbado dos dois. Hoje, talvez se diria categoricamente que Thaís vivenciou um relacionamento tóxico, mas naquela época tal expressão nem existia, bem como as leis atuais que favorecem, mas não garantem a proteção das mulheres acuadas por seus parceiros perigosos. Pode-se dizer que uma garota como ela só contava com a sorte e talvez a inteligência e disposição de quem quisesse ajudar. Marcelo Bauer era o que hoje chamaríamos de stalker, pois, em revelações feitas aos seus pais depois de se sentir ameaçada e com medo, a Thaís disse que ele a seguia feito um maníaco silencioso pelas salas da universidade, em seu curso de inglês, no trabalho e até mesmo na academia em que ela treinava. Para o pensamento do seu tempo, Marcelo era somente um rapaz possessivo e ciumento em excesso que não admitia que sua ex-namorada fosse feliz sem a sua presença. Porém, apurou-se mais tarde que ele também tinha o costume de andar armado com um revólver calibre 22, o que, pelo exposto a respeito de seu comportamento, tornava ainda mais o rapaz perigoso. Vale ressaltar também que naquela época o porte de armas se tratava apenas de uma contravenção penal. Na madrugada de 20 de junho de 1987, Thaís voltava de um encontro com um novo namorado, um rapaz de 26 anos, mineiro da cidade de Manga, que morava na 405 Norte. Eles haviam se conhecido em fevereiro daquele ano durante o primeiro dia de trabalho dela no antigo INPS, que hoje é o INSS. Provavelmente
pouco tempo antes ou depois do término do namoro dela com Marcelo. Os dois trabalhavam na mesma seção e depois de uma paquera que levou a alguns encontros, eles resolveram assumir o namoro, quando o rapaz então teve que se desligar do trabalho para assumir outro emprego como gerente de uma cervejaria. Thaís externou seu medo ao novo namorado, dizendo a ele que Marcelo tinha um sentimento de posse em relação a ela e que em sua megalomania ele a ameaçava de sequestro e morte caso ela se envolvesse com outro cara. O namorado de Thaís sabia que Marcelo a perseguia, pois o via diariamente atrás dela no INPS antes deles começarem a namorar. A pedido de Thaís, os dois resolveram então esconder a relação durante um certo tempo, mas é claro que o Marcelo acabou descobrindo, e com isso ele ameaçou Thaís de morte e também o seu novo namorado, que passou a temer por sua segurança. Quando Thaís estava para entrar em seu prédio naquela madrugada, Marcelo a interpelou ameaçando de levá-la à força para Pirenópolis, Goiás, a 140 quilômetros de Brasília, mas ela reagiu aos gritos, o que fez com que ele a soltasse e a deixasse em paz por aqueles que seriam seus últimos dias de vida. Cerca de quase um mês depois desse ocorrido, no dia 10 de julho, por volta das 11h45 da manhã, Thaís é sequestrada por Marcelo ao sair do campus da UNB e asfixiada até desmaiar. Marcelo a coloca dentro do seu carro, um Passat Surf amarelo 78, e fazendo então uso de uma faca de maneira insidiosa e cruel, ele desfere 19 golpes entre o peito e o pescoço de Thaís, que ainda se encontrava inconsciente. Após o ato de covarde barbaridade, Marcelo dirige até a região erma de Matagal de SQN 415 com o intuito de ocultar o cadáver e o arrasta então pelas pernas até o meio do mato, onde ele, de maneira ainda mais sinistra e fria, faz uso do revólver, dando um tiro na cabeça de Thaís. Ao que tudo indicava, ela já estava morta antes disso, mas a frieza assassina de Marcelo necessitava de mais aquele detalhe odioso para que a morte de sua ex-namorada fosse confirmada. Naquele dia, sua ausência na faculdade e trabalho não passaram despercebidas e entre os investigadores surge então a desconfiança de que o tenente-coronel Rude teria ajudado seu filho a empreender fuga. A declaração polêmica do coronel José Olavo de Castro, amigo de Rude, ajudou a cimentar o que a polícia já imaginava. Em uma entrevista, ele disse o seguinte, se referindo ao tenente Rude: "Ele fez bem, porque inclusive a lei o protege. Agora, no que diz respeito a nós, tanto o moço, se ele for culpado, quanto o outro criminoso, fosse até mesmo meu filho, deveria responder por isso. Mas se for meu filho envolvido, saio da secretaria e vou ajudá-lo." Na tarde de 13 de julho, o tenente Rude comparece ao velório de Thaís no cemitério Campo da Esperança, mas ao ser recebido com certa hostilidade por parte dos familiares e também dos amigos da falecida, ele retorna para casa. Ele, a esposa e o filho André resolvem então se afastar de Brasília com a repercussão da suspeita do assassinato em cima de Marcelo. Eles vão então para Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, passar alguns dias na casa dos sogros, mas a polícia descobre a localização deles e exige então explicações, ao que Rude, por telefone, diz desconhecer o paradeiro do filho. Com o cerco se fechando então em torno da investigação, ele resolve dar um depoimento oficial à Polícia Gaúcha de Porto Alegre no dia 20 de julho e conta o que no máximo poderíamos chamar de uma meia-verdade. Rude Bauer diz que no dia 11 de julho, ou seja, um dia depois do crime, por volta das 8h40 da manhã, ele recebeu uma ligação de Marcelo que alegava estar em Uberlândia, Minas Gerais. Ele havia deixado seu carro quebrado às margens da BR-50, perto da cidade de Catalão, Goiás. Rude disse que Marcelo afirmou não saber onde Thaís estava e que, por estar vivenciando uma suposta crise existencial, ele pretendia viajar até o Peru para pensar um pouco na vida. Foi então que Rude resolveu pegar a estrada com a esposa rumo a Catalão, mas não encontrando Marcelo por lá, eles voltaram a Brasília. Segundo Rude, Marcelo nunca mais fez contato e em 31 de agosto daquele ano, prestando um novo depoimento, o oficial levantou a hipótese de que o filho poderia ter morrido a caminho do Peru em alguma tentativa de assalto ou até mesmo poderia ter tentado contra a própria vida. Já quanto a Thaís, ele disse que ela poderia ter sido executada por traficantes, por ter sido uma usuária de drogas, o que, além de arranhar a imagem da moça, trouxe à tona a linha dupla de investigação da polícia sobre a morte dela ter sido motivada por ciúme ou vingança. Constava nos autos que pouco antes de terminarem o namoro,
O clima entre Marcelo e Thaís piorou muito por conta da morte de Fabiana, a irmã dele, de apenas 15 anos de idade, no dia 19 de fevereiro de 87. Naquele dia, Fabiane tinha ido ao apartamento de Thaís e, junto com a irmã dela, elas fizeram uso de uma droga conhecida como loló, feita de clorofórmio, o que acabou fazendo com que Fabiane passasse mal e apagasse junto com as amigas. Quando Vera, a mãe de Thaís, chegou em casa e encontrou as garotas desmaiadas, ela tentou reanimá-las, mas só conseguiu fazer com que apenas Thaís acordasse. Socorrida às pressas ao Hospital das Forças Armadas, Fabiane teve a morte declarada por parada cardíaca fulminante e, com esse trágico episódio, o relacionamento entre as duas famílias foi ladeira abaixo, um verdadeiro espiral de pesadelo. Movida pelo delegado Gilberto Dantas de Araújo, da 2ª DP de Brasília, a caçada por Marcelo Bauer continuava e tinha sido oficializada somente no dia 17 de julho de 1987, com o pedido de sua prisão preventiva sendo expedido na manhã do dia seguinte. Mas por não ter pressa em capturar o assassino e por julgar que aquele se tratava de um crime comum, com a possibilidade fácil de extradição de Marcelo, se ele já estivesse em outro país, a polícia brasiliense acabou marcando um gol contra, o que acarretaria na formação de uma bola de neve indesejada, que demoraria anos para ser desfeita. Moradores de Brasília demonstraram pessimismo com o andar das investigações por conta da corrupção que já imperava na sede do poder. Garantir ao coronel Rudy Bauer, que integrava o serviço de inteligência da PM do Distrito Federal e tinha o apoio dos amigos e da corporação do Exército, o direito de proteger seu filho, era consenso entre aqueles que foram ouvidos de que por conta disso Marcelo nem chegaria a ser preso. Desconfiando que ele tentaria seguir para o Uruguai, visto que seu pai tinha nascido e sido criado em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, que fica próximo da fronteira entre os dois países, os agentes do DF foram para o Rio Grande do Sul e durante os meses que se arrastaram, não obtiveram sucesso. Cartazes de procurado foram distribuídos ao longo do estado, contendo a foto e a descrição de Marcelo, que tinha cabelos castanhos lisos e olhos escuros e 1,80 m. Passam-se 11 anos com os investigadores tendo ido ao Uruguai e ao Chile em meados de 1998, mas não há indícios de onde Marcelo se encontra. O caso então esfria e cai no chamado ostracismo para aqueles que se cansaram de esperar a justiça acontecer ou cuja memória desiste de acompanhar seus passos pesados e lentos. E no feriado nacional de 7 de setembro de 2000, com o motivo do que seria uma comemoração adicional, a Direção de Instituição da Polícia Civil de Brasília convoca a imprensa e finalmente afirma ter localizado o fugitivo. Em um empenho de parceria internacional implacável com a Interpol, que na época agia em 181 países, os agentes do DF haviam prendido Marcelo Bauer e, sem dúvida, essa era uma vitória a ser comemorada. Valendo-se das efetivas e quase sempre indetectáveis escutas telefônicas assentidas por mandados judiciais, os agentes brasileiros grampearam os telefones do coronel Rudy e de Miriam, que já se encontravam separados há 6 anos, ele morando em Natal, Rio Grande do Norte, e ela em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Era preciso jogar uma isca para que se desse início a uma conversa que faria com que o nome de Marcelo surgisse entre os dois. E isso se deu quando a polícia divulgou um novo retrato do acusado, feito por um programa de computador, onde as fotografias de Marcelo foram envelhecidas para que sua fisionomia fosse então atualizada. Na campana, os policiais descobriram que Miriam, assim como em filmes de espionagem, se deslocava com o auxílio de uma van até o centro de Porto Alegre, para então fazer uso do telefone público de uma mercearia e contatar determinados parentes. E com as novas imagens de Marcelo passando a circular pela mídia, nos jornais e TV do país, ela resolveu trocar telefonemas com Rudy. Telefonemas estes que foram devidamente interceptados pelas escutas e ouvidos policiais. E num dos diálogos gravados no ano de 2000, a boa e velha mãe, aflita, passou o telefone do filho fugitivo. Marcelo estava longe, bem mais longe do que se podia imaginar. O número dado por Miriam ligava o Brasil à cidade de Aarhus, na Dinamarca, e naquela altura do campeonato, Marcelo já levava uma outra vida,
com direito a ter constituído família e cursado uma nova faculdade, dessa vez na área de comércio exterior. Sendo filmado e acompanhado então em sua rotina pelos investigadores, Marcelo, que agora se encontrava calvo e mais magro, teve o número de seu apartamento descoberto através da caixa de correspondência de seu prédio, que trazia nomes de Marcelo Davi e Ellen Davi Nielsen. A dinamarquesa, que segundo a investigação tinha sido sua primeira esposa, quando se casaram em 92 e futuramente se separaram cerca de 4 anos depois. Quando por fim preso, Marcelo se mostrou disposto a dar a sua versão da história. Ele confessou ter tido a ajuda do seu pai para fugir do Brasil, fazendo isso por primeiro partir de Brasília para o sul e depois ficando 2 anos e meio no Chile, com 3 passaportes falsos, que, segundo ele, havia comprado de um delegado no Brasil, do qual ele não se lembrava mais nem o nome nem sabia o endereço. A frieza de sua cara de pau e, lógico, com as costas quentes, em 1990 ele voltou a Porto Alegre e foi direto para o consulado da Alemanha, onde sem problema nenhum ele adquiriu um passaporte legítimo que lhe dava a cidadania daquele país, porque ele era neto de alemães. A pergunta inevitável que surge nesse momento é: será que qualquer outra pessoa com essas características também conseguiria esse documento fácil assim? Em seu retorno ao exterior, ele apresentou o passaporte que continha sua foto, mas o nome, esse já era outro, Simval Davi Mendes. Aos policiais, ele disse que antes de se estabelecer na Dinamarca, ele morou na Espanha por alguns dias e na Inglaterra por 2 anos, até que foi parar em Londres especificamente, onde por fim trabalhou como garçom e foi onde conheceu a Nielsen, a dinamarquesa com quem ele passou a viver e depois se tornou sua esposa. Depois que eles se divorciaram, Marcelo e Nielsen, ele continuou a morar no mesmo endereço, onde os agentes o localizaram, e em 1996, sofrendo de uma crise de depressão, ele tentou tirar a própria vida, e depois disso ele se internou por conta própria em um hospital psiquiátrico. Preocupados então com a segurança de Marcelo, a Ellen e também os seus pais tentaram ajudá-lo, convencendo-o a voltar para o Brasil junto de sua família. E foi então que Marcelo resolveu falar do seu passado oculto. Ele disse que não podia retornar ao Brasil por medo de ser preso e que depois da morte da irmã, a Fabiane, ele enlouqueceu, descobrindo quem era o responsável e indo atrás dessa pessoa que a polícia passou a perseguir. Ele inventou essa história aí, como vocês podem ver, e sobre a Thaís, que era o verdadeiro caso, ele disse que chegou a bater nela uma vez, mas negou o envolvimento em sua morte e afirmou que nem se lembrava se eles ainda estavam juntos na época do assassinato. Em um cofre bancário no centro de Aarhus, na Dinamarca, mantido por Marcelo, a polícia apreendeu 12 documentos que incluíam sua carteira de motorista internacional e os 3 passaportes brasileiros falsos. Aos cuidados da Interpol, ele passou 8 meses em cárcere, mas depois ele foi solto. O amargo e dificultoso processo de extradição de Marcelo Bauer formou uma novela cujos capítulos são vergonhosos de se relatar, a ponto de renderem outra história por si só. Acho que vocês podem imaginar, não é, meus caríssimos? Basta dizer que ele não retornou ao Brasil e em 2002, aos 45 anos de idade, ele se encontrava casado com outra dinamarquesa, dessa vez chamada Helle, trabalhando como professor na cidade de Flensburg, na Alemanha. E só para não passar batido aqui, se é que vocês estão se perguntando sobre isso, aquele Passat amarelo lá no 78 que ele tinha na época, bem como a faca e o revólver que ele usou no cometimento do crime contra Thaís, nunca foram encontrados. Mas a justiça continuava, da sua forma, o seu trabalho. Em 2012, Marcelo foi condenado à revelia pelo Tribunal de Justiça do DF, 2012, a 18 anos de prisão, mas por força do recurso sua pena caiu para 14 anos. Em julho de 2018, o governo alemão informou ao Brasil que ele estava preso lá em definitivo dessa vez, tendo sido encarcerado em 25 de abril no centro penitenciário de Bayreuth, no norte da Baviera, onde ele cumprirá a mesma pena de 14 anos determinada pela justiça brasileira, sendo libertado então somente no ano de 2032. Meio que o governo alemão pegou, prendeu o cara e disse: deixa que a gente faz o que precisa ser feito. E assim, 31 anos depois do assassinato de Thaís Muniz Mendonça, ou seja, uma vida inteira, o responsável por sua morte enfim está pagando o que devia. Eu usei aspas na palavra pagando porque, convenhamos, pagando mesmo? Talvez, se sentirem confortáveis, vocês podem responder essa pergunta aí nos comentários. É isso. Agradeço imensamente a sua companhia e espero vê-los no próximo episódio.